Nessa semana, vocês assistirão a uma entrevista com o ator e comediante Fábio Rabin. Nós nos encontramos em Amsterdã durante a turnê europeia do show Tô Viajando, um stand-up divertidíssimo, onde ele conta um pouco sobre suas experiências no Brasil e no exterior, entre outros assuntos. Tudo a ver com o nosso programa, né? Vamos assistir? Então vem comigo, esse é o programa Turnê. E a gente vai começar nossa entrevista, como eu falei antes, aqui com o Fábio Rabin. Fábio, após o show maravilhoso aqui em Amsterdã, você veio com a turnê do Estou Viajando. E você fala muito sobre as suas experiências que o stand-up te trouxe, né, de viajar pelo Brasil e pelo mundo. Vamos ficar aqui pelo mundo no momento. O que você acha que diferencia o brasileiro quando viaja no mundo? Cara, eu acho que o brasileiro, ele entra mais na roubada, talvez, assim, né? O brasileiro, ele tenta viver todas as experiências de uma maneira mais intensa, assim. Eu acho que ele dá muito valor a sair do Brasil, né? E o gringo também chegar no Brasil, que depois de um tempo a gente sente muita saudade, né? Mas é muito curioso e é muito bacana conhecer os lugares do mundo, né? O stand-up me proporcionou conhecer muitos lugares legais e acho que o brasileiro é o cara que sempre tenta fazer as coisas de um jeitinho meio malandro, assim, sempre tenta se dar bem, gastar menos dinheiro, enxergar o lado bom das coisas, né? Então, sei lá, o que para todo mundo que vem para Holanda, talvez de lugares mais quentes, é um frio, pro brasileiro é uma oportunidade para beber, sei lá, assim, a gente sempre pensa de um lado bom. Óbvio que isso dura um tempo, né? Mas depois a gente cai na real. Mas é muito louco. A Holanda, é muito legal. Tem algum comportamento que você olha, assim, por exemplo, você andando na rua e falou aquilo ali é brasileiro? Eu acho que teve até uns comediantes americanos que fizeram um vídeo que a comunidade brasileira ficou chateada, que é o brasileiro na Disney, né? Que são os caras cantando, que eles falam loud noise, everybody. E é isso, né? O brasileiro, ele é contagiante, ele sai cantando na rua, fala alto, né? Vamos tirar uma foto aqui, Martina! Olha aqui o artista de rua! Ele grita, né? O brasileiro, ele é escandaloso, assim, com as coisas, né? Agora o japonês também né? Se você for para se impressiona com tudo, né? Tudo que ele chega na red light, uma máquina gigantesca. Tira muita foto. Tira foto, toma esporro. Acho que cada nação tem a sua particularidade. O brasileiro, ele é bem solto, é muito engraçado. O que você acha que o stand-up comedy te trouxe de grandioso na sua vida, além das viagens, das experiências? O stand-up comedy, ele me dá a oportunidade de poder viver não sei se eu falo arte, né? No Brasil é uma coisa que tudo é arte, né? Acho que arte são poucas coisas. É um filme que faz você refletir e tal, uma música muito foda. Eu faço, talvez, entretenimento de muito boa qualidade e o stand-up me proporciona poder viver de palco, que é uma coisa muito bacana hoje em dia. É muito difícil, né, no Brasil, pra você ser ator, você tem que puxar o saco de não sei quem, de conhecer um diretor. A comédia, como diz o Seinfeld, é o meio mais democrático que tem, que é ou a plateia ri ou não ri. Então, mano, eu tenho a oportunidade de viver daquilo que eu amo, que é estar no palco, fazer show para as pessoas. É muito legal isso. E você tem aquela resposta na hora, né? Exatamente, você tem a resposta no momento, você não fica em dúvida. Será que foi bom? Será que na câmera passou a verdade? Não, o pessoal riu, funcionou, legal. Não que eu não goste de fazer outras coisas, eu tenho muitos planos de fazer cinema e enfim, muitas outras coisas, mas eu sou muito feliz com stand-up comedy. E o que você acha, assim, por exemplo, a gente tem muitos músicos, né, brasileiros vindo para a Europa, por exemplo. Qual é a importância da arte brasileira num todo se abrir, como vir ao teatro, os humoristas também virem, como o Wendel Brito trouxe, né, Produções trouxe aqui você para cá. Qual a importância disso? Bom, primeiro pra gente, né, eu posso dizer, pra mim a importância é fundamental, né, primeiro, você se testar pelo mundo, né? Tem uma outra coisa que eu faço também, que eu vou fazer até na Inglaterra, que é o show em inglês, que é muito bacana. Você vai fazer o show em inglês. Olha aí, gente, dia 28 de janeiro ele vai estar em Londres. Esse vídeo vai passar aqui pra vocês na terça-feira, então vocês já podem ainda lá, né, comprar o convite. É isso aí, mas ali vai ser em português. O show em inglês vai ser num lugar que eu não vou divulgar pra comunidade brasileira.
porque eu quero os ingleses mesmo. Isso é um teste, assim. Na verdade, eu vou num bar onde ninguém me conhece, vou me apresentar junto com os outros ingleses pra meio que ver como é que eu tô na língua deles. Óbvio que são piadas diferentes, é outra coisa. E eu gosto muito de sair da zona de conforto e me testar na língua local, né? Porque o inglês não é pagar pau dos caras, porque o inglês, o stand-up comedy, ele veio deles. Então eu quero saber se o nível das minhas piadas eu posso talvez comparar com o deles, assim. Eu já testei no Canadá, foi muito legal, e agora eu vou fazer na Inglaterra também. A importância pra gente é muito louco você poder viajar para lugares que, a gente sonha em viajar e a trabalho, né? Porque é um trabalho muito legal. No meu trabalho eu tenho que conhecer o lugar, eu tenho que conhecer a cultura. Ou seja, eu não faço nada mais do que um turista faz. E eu crio piadas disso, que não é nada mais do que o cara chega na sua cidade contando essas histórias da Holanda e naturalmente faz as piadas. É que eu tenho que construir isso de uma forma profissional, fazendo a plateia rir. É muito divertido. Então, pra mim, é o máximo. E acho que para as pessoas que vêm assistir, o cara acaba matando um pouco da saudade do Brasil, né? De ter um cara falando a língua deles e talvez traduzindo alguns pensamentos do cara, que eu falo uma piada da red light, da coisa de ter maconha liberada aqui. E o cara fala, mano, eu sempre pensei isso, mas não consegui traduzir de uma forma tão engraçada. Mas o cara ri porque ele se identifica, que é um pensamento que talvez ele teria algum dia. Então é muito bacana esse encontro nosso, assim. A galera gostou bastante, eu adorei. Todo mundo adorou, com certeza. Agora eu queria fazer uma pergunta para você com relação às suas experiências. Você conta muito das suas experiências de viagem nesse show. Aconteceu alguma coisa até agora aqui? Claro que você está mais ou menos 24, 48 horas aqui na Europa. Mas já aconteceu alguma coisa? Cara, aqui em Amsterdã... aconteceu umas coisas, que eu esqueci de falar no show. Aconteceu muita coisa, cara. Teve uma... a gente chegou na red light, né? Os caras falaram, tipo, não pode filmar as mulheres, né? E tal. E eu tô documentando isso. Eu tenho 24 horas para documentar a minha passagem pela Holanda junto com o show. Então eu entrei num beco filmando. A minha esposa filmando. Aí a moça da noite que trabalha aqui, a garota... bateu no vidro assim e falou, no câmera! Aí eu comecei a discutir com a mulher, porque eu falei, não, mas calma, não tô filmando você. Ela falou, no câmera! Eu falei, entendi, mas por que, né? Ela falou, não, porque eu não quero aparecer. Eu falei, mano, então sai da janela pelada, velho. Você não quer aparecer, né? Que você tá pelada na janela? Mas rola essas discussões, assim, é muito chocante a cultura daqui. A gente teve muito pouco tempo, assim, o que mais aconteceu? É muita loucura. Tem umas coisas que nem é legal falar, assim, de voar drone em lugar que não pode, pra gravação ficar legal, mas tá tudo bem, gente. Não coloco ninguém em risco. Deu tudo certo e o show foi maravilhoso, Fábio. Ainda tem Dublin e Londres pra dar merda. E o show de Londres, que vai ser o show pros brasileiros, esse show que é surpresa, que vai ser pra comunidade local, né? Sim. E tem o show, como é que fala? O show pro pessoal de Londres. No Canadá teve até eu tenho o meu canal no YouTube, né, que é o Fábio Rabin Stand Up, se vocês quiserem entrar. Tem um vídeo desse projeto que eu tô fazendo, que é o Stand Up Trip, né? Que eu fazendo show em vários lugares. Tem Los Angeles, San Diego, lugares do Brasil, né? E Canadá, teve esse que eu tava fazendo em inglês no Canadá. Eu tava no bar. E o humor é muito imprevisto, né? Eu tava aqui fazendo show na Holanda, imagina, tinha uns bêbados agora. Você viu? É verdade, é verdade. É isso que eu ia te falar, quando você vai pros lugares, o seu time de comédia também deve mudar um pouco, né? Hoje mudou por causa do jet lag, eu tava um pouco devagar. Mas os caras caíram no chão aqui no show de Amsterdã, de tão louco que tá. O pessoal é bem louco aqui. Mas foi bem legal, nem notei. No Canadá, o que rolou, eu tava fazendo show em inglês. E aí o cara do bar, sem noção, ligou o liquidificador pra fazer um coquetel. E eu queria falar pro cara parar, só que como é que é liquidificador em inglês? Eu não tenho a mínima ideia, até hoje. Vocês sabem, né? Sei, blender. Como? Blender. Eu falei, can you please stop the liquidificator? Ou mixer. Tem isso no meu canal, tá vendo? Era bem mais pra mixer. Mixer ou blender? Vou lembrar, beleza. Que merda. É isso. Já fica pra Londres. Pra Londres eu vou saber se alguém ligar isso aí, mas sem noção, né? Se bem que eu acho que eles vão mais pra cerveja do que pro coquetel. Não, ali eles bebem mais Pilsen.
Fábio, muito obrigada. Muito sucesso ainda em Dublin. Quando passar o nosso programa turnê, ele já vai ter estado em Dublin, mas ainda vai ter Londres, como a gente falou. Então não percam, tá bom? Muito obrigada, muito sucesso sempre e volte mais vezes, né? Muito obrigado você. Ó, lembrando que em Londres vai ser dia 28 no Tropicana Beach Club, às 3 horas da tarde. Então, às 15 horas, o show vai ser lá e, mano, já tá vendendo vários ingressos. Espero que vocês compareçam, vocês vão gostar, vai ser da hora. Obrigado pela entrevista, boa sorte para vocês aí lá na Alemanha, que é da onde vocês moram. Exatamente, obrigada, gente. Beijo, até a próxima programa turnê.